Meu querido, a eletrônica é um quesito elogiado em 10 a cada 10 proprietários da Kawasaki Z900 e de fato ela tem alguns recursos bem legais para essa categoria, oferecendo coisas que concorrentes diretas que custam um valor próximo, ou às vezes até um pouco mais, não tem. Então bora trocar uma ideia do que ela oferece, lembrando que é uma máquina de 125 cavalos e que custa aproximadamente R$ 60 mil. A eletrônica é bastante importante para a relação custo-benefício, um dos diferenciais da Z900, então vamos entender e descobrir o que ela tem para oferecer. Então tá ela aqui, meu querido. A nave, a Z900, quesito tecnologia, começando pelo mais literalmente visível de todos, que é a iluminação Full LED. Inclusive o farol tem esses LEDs da posição, indicador de posição, e a lanterna no famoso formato de Z, com assinatura em Z. Temos embreagem assistida deslizante, que torna o funcionamento da manete muito mais suave, e também evita o travamento da roda traseira e reduções bruscas, contribuindo para pilotagem esportiva. Não temos, na versão padrão da Z900, o Quick Shifter. Avançando para o painel, que é um dos grandes destaques positivos do modelo, nesse quesito a gente tem aqui uma tela TFT 4,3 polegadas e eu estou propositalmente embaixo de uma área sol e sombra, para dar bastante reflexo e poder avaliar o nível de brilho, de clareza das informações, que eu achei bastante positivo. Inclusive tem brilho adaptativo. Aqui nós temos as informações básicas do computador de bordo, como o nível da bateria, consumo instantâneo, o consumo médio, o alcance, a velocidade média e o tempo de viagem. Além disso, a velocidade e os fatores básicos, né? Velocidade, conta-giros, indicador de marcha engatada, relógio de horas, nível do combustível. E também uma das cerejas do bolo, que é os modos de pilotagem. São 4, sendo um deles totalmente personalizável, que é o Rider. Por personalizável, entende que você consegue configurar o nível da potência e também da atuação do controle de tração. Inclusive pode ser desligado. São 3 níveis de cada. Então não é um mapa muito complexo, não tem atuação do freio motor e outros fatores, mas já dá para brincar bastante, e inclusive é muito funcional. Você sente uma diferença muito grande entre um modo e outro. Infelizmente, usar o modo chuva várias vezes e sente muito mais seguro usando ele, que tem a potência reduzida para situações de baixa aderência. Temos então o modo personalizável, Rider, o modo de chuva, Rain, o modo de padrão, né, o Road, e também o modo Sport, que tem o máximo de desempenho. Além disso, nós temos aqui, que aparecem agora, mas não apareciam antes, outras informações do computador de bordo, que é Trip A, Trip B e odômetro tal. Além do termômetro do motor. Não tem termômetro de temperatura ambiente. O visual é personalizável, tem as opções com fundo branco ou com fundo preto. Eu, durante o dia, prefiro o branco, acho que ele é menos reflexo, mais tranquilo de navegar. E pressionando os dois botões aqui, você tem as configurações. Falando em botões, né, você navega nas funções do painel através do botão esquerdo e direito aqui do painel, e também das setas e do selecionar aqui do punho esquerdo. Mas várias funções, não vai ter jeito, você vai ter que tirar a mão daqui e colocar aqui para conseguir navegar. Menu é simples, um botão desce, o outro botão seleciona as opções. Em Vehicle Set, você tem algumas configurações básicas, como a rotação, a gente vai acender o Shift Light, display, configurações de tela como brilho, data e hora, serviço, unidade de medida e Bluetooth, que é onde entra uma das coisas mais legais da Z900, que é a conectividade com Bluetooth, que é a conectividade com o smartphone através do aplicativo específico da marca, o Radiology DF, onde você consegue ter informações básicas sobre a moto, como posição onde ela está estacionada, alguns dados mais simples dela e também coisas mais complexas, quase uma mini telemetria que eu vou mostrar, exemplificar agora. Bom, falando nele, então vamos usar o aplicativo, a apresentação breve das principais funções. Essa é a tela inicial, que já vem aqui nas nossas últimas viagens realizadas. Mas antes disso, vamos navegar aqui pelos menus de baixo, né? Nós temos a motinha com um wiki, que são as informações básicas da moto, as informações principais, odômetros, números registrados no Trip A e Trip B, tempo da última viagem, nível de combustível, consumo e outros dados pontuais da moto, velocidade média e enfim. Lembrando que nesse momento eu não estou com a moto perto, então alguns dados vão estar incompletos. Lá no outro canto, também na parte inferior, a gente tem um perfil do piloto com o veículo cadastrado e mais alguns dados. Entre as outras informações, nós temos as viagens registradas, o segundo ícone da esquerda para a direita no canto inferior, e uma das coisas mais legais. Deixa eu pegar uma viagem qualquer aqui que eu registrei. Aqui que estão os dados como se fosse uma espécie de
telemetria, você vai ter o roteiro que você fez, com as informações básicas também, a moto que usou, a data em que aconteceu, a distância, o tempo, a velocidade média, enfim, e um gráfico, os dados técnicos de velocidade, marcha engatada e outros itens, né? E aqui você consegue personalizar, se quer que a velocidade apareça, a marcha engatada, o consumo, a rotação do motor e outras coisas. Lembrando que o aplicativo, ele se adapta ao modelo da moto. Então, em algumas, como a ZX10R, é mais completo e em outros é um pouco mais básico. Mas na Z900 eu já achei bem legal. Então aqui ele vai reproduzir em tempo real o roteiro que foi percorrido e você consegue navegar na linha do tempo para saber como é que foi o desempenho em cada um dos momentos, o que é muito legal, por exemplo, uma experiência de pista, né? Para saber se foi mais rápido ou mais devagar em determinada volta, qual a velocidade que estava naquele ponto, a marcha que estava engatada, enfim, outros dados específicos. Então você consegue navegar pela linha do tempo aqui de baixo, mais uma vez intercalando os gráficos, com todos estão disponíveis, ou se preferir, reproduzir aqui no mapa a velocidade em tempo real como foi. Aqui tem a velocidade, por exemplo, em 5 vezes, e aí você vai navegando, né, através do mapa e também através dos gráficos aqui de baixo, já que ele vai andando com a linha do tempo. São algumas funções bem legais, tanto para um uso mais civil, quanto para quem vai querer fazer uma experiência um pouco mais pro numa pista, para monitorar os dados ou desempenho. E meu queridão, feita a apresentação, me diz o que você achou desse pacote eletrônico, considerando a proposta da moto e também o preço que ela custa nas lojas, por R$61 mil. Uma moto bem interessante, 125 cavalos, um comportamento elástico, dócil, em baixas e brutal, em altas rotações e com esse pacote eletrônico. Curtiu ou não curtiu? Tem opções melhores? Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia.